são lembrados mais. E ele permaneceu. Com a sua fala amorosa, com o não julgueis, com o perdão, com todos os ensinamentos. Então ele vem nos mostrar que é possível. Então a gente precisa, nesse momento, ir mudando. Nós queremos um mundo melhor. Nós queremos um mundo regenerado, um mundo sem guerra, um mundo sem essas coisas que a gente está vendo tão difíceis. Mas se a gente pudesse morar num mundo assim hoje, com tudo que nós temos dentro de nós, será que dava certo? É um questionamento que a gente faz, né? Com carinho, buscando dentro de nós essa reflexão. E pedimos sempre, né? Que a gente não precise vencer nada de mundo. Que a gente não precise vencer nada na vida nos sobrepor. Seguimos o exemplo de Jesus, que se colocou para fazer a vontade de Deus, que nos apresentou Deus como um Pai amoroso. E dentro do nosso coração é uma busca constante. A gente pega caminhos, às vezes, tortuosos para chegar nesse entendimento. Mas está dentro de nós, é o magnetismo que nos atrai. Então pensemos, não nos deixemos levar por esse momento tão difícil que estamos. Podemos lá. Bom, então nós já vamos nessa intimidade do nosso ser. Vamos olhando para dentro de nós, reconhecendo aquilo que a gente ainda precisa organizar. Não aquilo que as outras pessoas me dizem. Não aquilo que às vezes as pessoas, no momento de raiva e de preocupação, nos apontam. Mas aquilo que eu sinto no meu dia a dia, que precisa ser. E vamos pedindo a Jesus que encontre espaço nos nossos corações para essa mudança, se assim desejar. Iluminemos a nossa consciência, elevemos o nosso pensamento a esse Pai. Esses incêndios, as matas, os animais estão sofrendo muito. Pedimos a Jesus que possamos modificar as nossas ações que contribuem para esse momento tão doloroso. Nós ainda estamos vivendo os reflexos da grande enchente. Ainda ficamos angustiados com as notícias. Existem irmãos nossos que desencarnaram e os seus corpos não foram encontrados, trazendo dor e angústia para suas famílias. Jesus nos alertou que na terra haveria dor, haveria angústia. Então que nós possamos
possamos nos unir ao Pai maior. Mas Ele nos deixou um legado de esperança e de confiança. Nos colocou que Deus é Pai e é misericórdia e é eterno. Confiemos nesse momento os nossos corações e os corações de todos aqueles que estão sofrendo para serem consolados. Vibremos agora pelos nossos lares. As famílias, elas são uma junção de seres que vieram da terra para se ajustar, para aprendizar. Que possamos exercitar o perdão no caminho, a compreensão, o perdão entre pai e filhos, entre esposo e esposa, entre avós, entre netos. Vibremos nesse momento. Mentalizemos os nossos lares. Muitos de nós, os filhos não moram mais conosco. Estão em outra cidade, muitos em outros países. Mas fazem morada dentro dos nossos corações. Outras mãezinhas, os filhos precisaram retornar antes para a guarda espiritual. Que seus corações também sejam confortados. E vamos crer que não há injustiça nesse caso. É uma programação divina que foi consentida por cada um. Vibremos nesse momento pelos jovens que estão retornando tão cedo. Vibremos nesse mês de setembro, aonde foi instituído o tema em defesa da vida. E nos lembra o grande número de suicídios que acontecem todos os minutos no nosso país. Nenhum de nós está isento de um momento de dor, de pensamentos de desespero. Pedimos ao nosso anjo da guarda que guie os nossos passos, que nos traga sempre o amparo e que nós possamos sempre estar atentos a esse amparo. Porque Jesus nos disse que jamais nos deixaria órfãos. Então confiemos que apesar de todas essas coisas, Jesus está conosco. Vibremos por esses nossos irmãos que muitas vezes perderam essa confiança, que são frágeis. Vibremos neste momento. Apesar de todas essas dificuldades, possamos a cada dia nos reerguer com esperança e com muita determinação. Lembrando sempre que a passagem terrena
ela é breve. E que nós possamos entender as dificuldades que vivemos, as dores que enfrentamos, e que possamos fazer dessas dores o aprendizado que necessitamos. Nas ruas e nos nossos desconfortos, e estejam nas ruas. Vibremos felizes nos hospitais, crianças, jovens, idosos, enfrentam as moléstias do corpo, nos asilos, idosos, venham entardecer daqui, muitas vezes com imensa solidão, que eles possam sentir a presença amorosa dos amigos espirituais e do seu anjo de guarda. Viveremos nas casas de passagem, crianças aguardam um lar, uma referência. Vibremos por essas crianças. Vibremos por cada um de nós, para que possamos continuar buscando o bem, que possamos continuar nos melhorando a cada dia. Que Jesus, na sua infinita bondade, ampare cada um e nos traga o entusiasmo da vida, das realizações, e que tire dos nossos corações a mágoa, a tristeza e a revolta. Que sejamos envolvidos em muita luz e em muita paz. Jesus é conosco. É conosco e com todos os irmãos ao qual colocamos o nome ao chegar aqui naquela caixinha de orações. Mentalizemos nesse momento essa energia chegando a cada um deles. Esta oração, essa vibração chega. Ela não é de Deus. Confiemos. Ela atravessa distâncias que nós não conseguimos. Vibremos. Que esses entes queridos possam receber o nosso amor, o nosso respeito e o nosso reconhecimento. E aqueles que já não estão fisicamente junto conosco, nós podemos dizer muito obrigado pelo tempo em que fisicamente estivemos juntos, mas que espiritualmente estamos sempre unidos pelos laços de amor, de perdão e de amizade. Encerramos assim nosso momento de preces e radiações, pedindo que este salão seja envolvido em muita luz e que possamos, nesse momento de cura, receber o amparo e a cura que tanto necessitamos. Então, seu João vai conversar conosco hoje, nos esquecer do que a espiritualidade encontra nele, os recursos necessários para o nosso entendimento. Obrigado.
Boa noite a todos os irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados que encontram aqui hoje. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos no mês de setembro, setembro amarelo, onde faz a campanha contra o suicídio. O Espiritismo faz campanha em favor da vida, porque a vida é algo tão importante. Se nós soubéssemos o valor da nossa jornada terrena aqui, só que muitas vezes nós se deixamos levar pelo desespero e vamos cometer o suicídio. Eu vou falar hoje do suicídio consciente. Aquela pessoa que vai lá, pega o revólver, dá um tiro na cabeça, se enforca. Porque também tem o suicídio inconsciente. Só vou dar uma pincelada para que muitas pessoas muitas vezes não sabem. Eu, antes de entrar no espiritismo, não sabia. Que muitas coisas nos levam ao suicídio inconsciente. Quando nós não sabemos que o nosso estilo de vida vai antecipar o nosso retorno à pátria espiritual. Aqueles irmãos que olharam nosso lar, ou leram o livro, sabem que o André Luiz foi um suicida inconsciente, porque ele não sabia que aquele estilo de vida ia levar ele mais cedo para o túmulo. Isso é um suicídio inconsciente. Mas nós vamos falar do suicídio consciente hoje. E eu fiz uma pesquisa. Em 2023, a quarta maior causa de morte de jovens de 15 a 29 anos foi o suicídio. 15 a 29 anos. A quarta maior causa de morte. Triste, né? E em 2023, mais de 14 mil pessoas cometeram suicídio. Nossos irmãos. E quanto tempo será que o espírito demora para se arrepender do ato? Um ano? Um dia? Não. Segundo isso. Logo após que ele cometeu o ato, ele já se arrepende. Porque ele viu que ele continua vivo e aquele problema não foi resolvido. Então ele já se arrependeu há segundos. Por quê? O suicida, ele mata o corpo, mas o espírito é imortal. E o problema não é do corpo, é do espírito. É ele que tem que resolver aquela questão. Deus lhe deu a oportunidade para sua evolução. E muitas vezes ele vai lá e comete o ato. Segundo uma pesquisa, as maiores causas de suicídio são solidão, desilusão, medo, tristeza, depressão. O suicida, muitas vezes, ele não quer morrer, ele quer parar de sofrer. No seu desespero, ele quer parar de sofrer, só que ele não para. Ele vê que ele escolheu o caminho errado, que aquele ato vai lhe trazer mais sofrimentos do que aquele que ele estava passando. Mas daí muitas pessoas podem pensar assim: não, isso aqui para nós aqui não tem importância, porque eu sou espírita, eu leio o Evangelho, leio o livro dos Espíritos, ou eu leio a Bíblia, eu sou católico, evangélico, eu não tenho esse problema. Tem sim. Todos nós estamos sujeitos um dia, se não cometer, a pensar no suicídio. Por quê?
Porque muitas vezes a gente olha que a pessoa é religiosa, que a pessoa que tem conhecimentos, mas nós não sabemos do seu problema, suas dificuldades. E o que será que ele está passando internamente? Então aquela pessoa precisa superar os seus conflitos interiores. Imaginemos o Divaldo, com toda a sua bagagem espiritual, não tentou suicídio? Rossano, outro palestrante, outro também não tentou? Tentou. Com a bagagem deles, eu acho que pelo menos, eu não tenho nem por cento das suas bagagens espirituais, principalmente do Divaldo. Então todos nós estamos sujeitos porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Ah, eu já superei tanta coisa. Sim, mas nós temos muito mais a superar ainda. Conforme nós vamos evoluindo, as provas vão ficando um pouquinho. Deus não, aquela pessoa já está preparada para mostrar que ele está preparado para ir para os mundos felizes. Quando eu preparei essa palestra, essa conversa, eu me lembrei do amigo do meu pai. Ele é católico, nada contra. O espírito também, tem muito espírito que se mata, mas só para completar aqui, só para nós falar aqui. E ele ia lá em casa, eu tinha uns 17 anos, 18 anos, eu estava por aí, né, fazendo o que um jovem faz, de errado, né? E ele ia lá em casa e dizia assim: guri, tu tem que mudar, tu tem que ir para a igreja, tu vai para o inferno. É isso que tu quer na tua vida? Passar a eternidade toda no inferno? Mas como ele era uma pessoa muito carismática, muito introvertida, se ele estivesse aqui, ele contaminava todo mundo com a sua alegria. E depois meu pai desencarnou, eu perdi meio que contato com ele. E ele sempre dizia que domingo, se ele não fosse na igreja e se não comesse seu churrasquinho, não era domingo. Depois você vai saber por quê. Aí um dia, a mãe, minha mãe, que ia muito na igreja católica, disse: João, tu sabe que ele se matou? Eu disse: não, o fulano. Eu disse: não, mãe, ele não se matou, ele morreu. Não, ele se matou. Eu disse: mas por quê? Porque ele foi no médico, certo? Fez uns exames lá e o médico proibiu ele de comer carne. De repente ele tinha outros problemas junto, a gente não sabe. Aí a mulher dele dizia que ele nunca tinha comentado sobre se matar. E aquele dia que ele chegou em casa, ele disse para a mulher dele: eu vou me matar, porque não posso comer um churrasquinho que é gordurinha, eu não vou matar. A mulher dele levou na brincadeira. Tá, nem deu bom. Quando veio, estava ele enforcado lá. Então a pessoa tinha conhecimento, sabia do inferno, sabia de tudo isso, mesmo assim ele cometeu esse ato. Então e daí eu já era espírita, fui conversar com o presidente da casa que eu ia lá em São Leopoldo. Aí ele disse: não, nós não sabemos no nosso dia de amanhã o que nos espera. Nós temos que estar sempre atentos, orai e vigiai. Quando vier um pensamentinho negativo, afastar aquele pensamento, não alimentar ele. A gente vai alimentando, quando vem para lá e faz o ato. Então vamos pensar bem nisso. E para auxiliar na nossa conversa essa noite, eu peguei o Livro dos Espíritos, Desgosto da Vida e Suicídio. São perguntas de 943 a 957. Eu não vou ler tudo porque não vai dar tempo, né? Mas peguei algumas questões aqui.
De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Efeito da vicissitude de falta de fé, frequentemente da saciedade para aquele que exercita suas faculdades, com objetivo útil segundo as suas aptidões normais. O trabalho não tem nada de árido. A vida se escoa mais rapidamente, ele suporta as vicissitudes com mais paciência, resignação, quando age, tendo em vista uma felicidade mais sólida, mais durável que o espera. Falta de fé. Muitas pessoas dizem, eu tenho fé. Sabe que tem mesmo? Porque fé não é só acreditar em Deus. Isso é uma parte. Confiar em Deus é outra parte. E quando nós mostramos que nós confiamos em Deus? Quando está tudo bem? Não. Nas dificuldades. Saber que aquilo são momentos que vai passar. Seja como provas ou seja como expiações, tanto faz. A Marise Braga também fala que que os Espíritos ensinaram ela que tudo pode ser justificado. Fracassos, lutas não vencidas, mas o suicídio não. Porque prometemos passar por aquela dificuldade e nós interrompemos isso. Ajuda não nos falta, tudo depende de nós. Quando nós reencarnamos aqui no planeta Terra, nós sabíamos das nossas dificuldades. Nós assinamos um contratinho lá. Eu vou passar por aquilo, vou passar por isso, vou passar por isso. E nós fomos preparados. Mas não fomos jogados para cá, vai lá resolver isso aí. Não. Muitas vezes o espírito fica 10 anos, 20 anos, 30 anos se preparando para reencarnar. Então, nós fomos preparados, nós fomos ajudados, nós aceitamos o desafio e nós muitas vezes se deixamos levar. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, quem está do nosso lado? Aqueles que nos prepararam, eles estão com nós, nos incluindo. Só que muitas vezes a gente entra num estado depressivo ou no desespero, que a gente não consegue dar acesso a eles. Daí comete o ato. O homem tem direito de dispor de sua vida? Não, só Deus tem esse direito. O suicídio é uma transgressão dessa lei. Então, o suicídio não é sempre voluntário. O louco que se mata não sabe o que faz. Muitas vezes, aquela pessoa que tem um problema, ela pode ficar num lugar intermediário, porque Deus analisa cada caso, mas tudo tem consequências. Ninguém escapa. Se cometeu o ato, vai ter que responder. Por que pensar no suicídio que tem a causa do desgosto da vida? Insensatos, porque não trabalham a existência que não lhes seria uma carga. Aqui, trabalhar nosso lado espiritual. A gente pensa muito em trabalho material e o espiritual. Fazer a nossa reforma íntima. Mas dizendo, é isso que nós temos que trabalhar em nós também. Se reformular. Procurar o caminho certo. Daí nós vamos conseguir superar com mais facilidade nossas dificuldades. Porque nós temos fé, nós confiamos em Deus.
aqui, por que pensar no suicídio ter o objetivo de escapar das misérias, das decepções desse mundo? Pobres espíritos, que não têm coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem, não aqueles que não têm força nem coragem. As tribulações da vida são provas e expiações felizes. Aqueles que suportam sem murmurar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam sua salvação, que sua impiedade chamam o caso ou fortuna. O caso ou a fortuna, para me servir de sua linguagem, podem ser com efeitos desfavorecer um instante, mas é para fazer sentir-se mais tarde e mais cruelmente vazios dessas palavras. Ah, minha vida é muito miserável, como eu queria ser rico, como eu queria ser aquele jogador de futebol, ou aquele fulano lá que ganha milhões, que faz isso, faz aquilo. Se riqueza fosse sinônimo de felicidade, rico não se matava. Quantas pessoas ricas a gente vê aí que se matam? Estão em depressão. Porque eles são ricos de bolso, mau coração. Então, isso não é desculpa. E muitas vezes a gente olha esses irmãos que têm essas fortunas, são milionários, e o amanhã deles como é que... Ah, eu queria estar no lugar daquele irmão lá. Na riqueza. E lá adiante, se ele não soube usar aquela riqueza para a qual Deus permitiu que as pessoas ricas tenham, que é para ajudar o seu próximo, ajudar. Muitas vezes tem muitos irmãos por aí que estão mendigando hoje. A gente pensa, porque cada caso é um caso, né? Mas muitos tiveram essas fortunas e hoje estão resgatando seus netos. Então, pelos dois lados. E os que conduziram o infeliz a esse ato de desespero suportarão as consequências, ó deles, porque responderão pelo homicídio. Eu levei uma pessoa a se suicidar. Já por qual motivo? No mundo espiritual você é recebido como assassino. E aquela pessoa que se suicidou, vamos dar um exemplo, deu um tiro na cabeça, ela vai vir com problemas mentais. E eu? Como é que eu vou resgatar meu débito? Sendo pai, sendo mãe daquela pessoa. Simples. As leis de Deus são perfeitas. Só que a gente tem que ter uma coisa que eu gostaria de falar. Nem todo doente mental é suicida. Porque senão é que nem antigamente, a gente ia no médico lá, a gente tinha câncer no pulmão. Da onde vem, doutor? De cigarro. Eu não fumei. Então, os doentes, nem todo doente mental é um suicida. Tem outras coisas que levam as pessoas a terem isso. E os pais, ou a quem cuida do deficiente mental, também não precisa pensar, mas então eu conduzi essa pessoa ao suicídio. Não. Muitas vezes é uma prova para nós. Eu não tive nada a ver com o suicídio dele. Mas eu sei que ele vai ter que passar, então eu vou vir como pai, como mãe, seja como for, uma prova também para eu mostrar minha resignação, tudo isso. Aí, a gente sabe que é difícil, né? Mas não é impossível. Aqui. Quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, ela é culpada por abreviar alguns instantes de seus sofrimentos por uma morte voluntária. Sempre se é culpado por não esperar o termo fixado por Deus. Aliás, se está bem certo de que esse termo chegou,
malgradas aparências, e que não se pode receber um socorro inesperado no último momento? Quem é que aqui nunca conheceu uma pessoa que os médicos disseram assim, não tem mais volta? E quando vê a pessoa, está aí. Eu tinha uma irmã, quando eu tinha meus 11 anos, 77 por aí, deu aquela, mais antigos, um pouquinho mais experientes, sabe que deu uma crise de meningite, uma pandemia. E quantas pessoas desencarnaram por causa disso? E a minha irmã pegou, e o médico dizia que ela não ia voltar mais para casa. Deixaram nós até ela ver, está vendo um vidro lá, porque era a última vez. Minha mãe chegava no carro chorando, isso, aquilo, que ela não ia voltar mais, está viva até hoje. Então, concede-se que as circunstâncias normais do suicida sejam irrepreensíveis, mas suponhamos o caso em que a morte é inevitável e que a vida não é abreviada senão por alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Não tem mais jeito que a pessoa, vou lá desligar os aparelhos. Infelizmente, a pessoa também cometeu um erro e vai ter que reparar isso. Que aquela pessoa, suponhamos que a pessoa teria que passar 5 anos vegetando. E o filho, seja lá quem for, vai lá e manda desligar o aparelho. Vai ficar responsável por ela na outra encarnação também. Por quê? Porque levou aquela pessoa ao suicídio. É o caso que eu falei antes. Os que não podemos suportar as perdas que eles são, a perda de pessoas que eles são queridas, se matam na esperança de reencontrá-las. Atinge seu objetivo? Será? O resultado para eles é diferente do que esperam. Em lugar de estar reunidos ao objeto de sua afeição, eles se distanciam por maior tempo. Deus não pode recompensar um ato de covardia e insulto que lhes é feito, duvidando de sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura por desgostos maiores que aqueles que acreditam abreviar-se, e terão para os compensar a satisfação que os espera. Ah, mas eu não consigo viver sem aquela pessoa. Eu vou me matar para ir junto dela. Vai demorar, sabe lá quanto tempo? 30 anos. Eu ainda tenho de vida, suponhamos. É muito tempo. Eu vou me matar e vou lá viver com ela. Vamos escolher o caminho errado. Porque esses 30 anos podem se tornar 300 anos, 400 anos, seja lá quanto tempo for. Porque Deus não pode premiar um ato de covardia, que nem diz aqui. Faltou a ele a compreensão. Isso muitas vezes era uma prova para ele. Mostrar que eu confio em Deus, mostrar a minha resignação, e não fez. Então é um ato de covardia que não pode e não é premiado por Deus. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? As consequências dos suicídios são muito diversas, não apenas fixadas. Em todos os casos, são sempre relativos às causas que provocam. Mas uma consequência a qual o suicídio não pode fugir é o desapontamento. Do resto, a sorte não é a mesma para todos. Deus analisa cada caso, a justiça divina. Então, eu cometi o ato de suicídio, vamos supor. Eu e o outro irmão também. Vamos pegar 2 irmãos. Só que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho, que aquele outro irmão.
Eu, de repente, o meu caso, minha deficiência mental pode ser mais grave que a do outro. Porque Deus analisa as circunstâncias, tudo. Não é todo mundo. Ah, tu vai ter que ficar 30 anos na Terra com deficiência mental. Não, muitas vezes pode ser 10, pode ser 5, seja lá qual for. Né? Então Deus, a justiça divina é perfeita. Essa aqui é meia forte, né? Mas vamos lá. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão no estado do corpo sobre o espírito, que sente assim os efeitos da decomposição. Experimenta uma sensação plena de angústia e horror. E esse estado pode persistir tanto tempo quanto deveria durar a vida que interrompeu. Esse efeito em geral esse não é o efeito geral, mas nenhum caso suicida está isento das consequências da falta de coragem. Quando nós reencarnamos aqui, vamos usar um termo bem popular, nós temos prazo de validade. O que é esse prazo de validade? Suponhamos que a pessoa tenha que viver até os 75 anos. Recebeu uma energia para viver até os 75. Mas chega aos 65, a pessoa vai e se mata. Dá um tiro na cabeça, seja lá qual for. Mas cada caso é um caso, né? Mas suponhamos, uma pessoa bem instruída, bem isso, aquilo, ele pode ficar preso junto ao corpo os 10 anos que lhe faltam. Aqueles bichinhos, sabe, todos sabemos que nosso corpo vira alimento de insetos. Bichinho. Você se enforcou também, sensação que está enforcado durante 10 anos, se tomou veneno, corrosivo no estômago. Quem participa de mediúnica sabe. E muitas vezes os irmãos vêm, eu estou enforcado, isso, aquilo, mas já faz tempo que aconteceu aquilo. Então, é triste, né? Mas... E o vale do suicida, ele existe? Existe. E o sofrimento lá é grande. Mas o amor de Deus e a misericórdia de Deus é maior ainda. Porque o vale do suicida, o que é o vale do suicida? São afinidades. Assim como existe o vale dos drogados, os vales dos alcoólatras, existe, é afinidades. É que nem pessoa que gosta de beber, vai aonde? No bar, porque lá todo mundo bebe. Quem gosta de uma sessão espírita vai aonde? Na casa espírita. Quem gosta de igreja, então é afinidade. O tema é polêmico, é forte, é triste, mas o Espiritismo, como consolador prometido, deve falar sobre isso. Mas é tão triste, é triste. Mas é melhor do que penas eternas. Antigamente, hoje em dia eu não sei como é que está. Mas antigamente os padres eram proibidos de ir rezar para a pessoa que se suicidava. O Divaldo, o filme do Divaldo está lá, a irmã dele que se suicidou, o padre nem foi. Eles eram proibidos. Hoje eu não sei como é que está isso aí. Então, aquela pessoa que se suicidou não tinha nem direito a uma prece. Não adiantava. Foi para o inferno. Então, se eu cometer um ato de suicídio hoje, eu posso ter de repente 300, 400 anos de sofrimento para reparar o dano que eu causei? Posso. Vou ter. Mas é melhor que penas eternas, porque aqui a 100 mil anos eu ia estar lá no inferno. Então, por isso que eu comentei no início.
A nossa vida é uma grande oportunidade que Deus nos dá. Não vamos desperdiçar ela. Vamos trabalhar esse lado muitas vezes negativo que se aproxima de nós. Quando as dificuldades vierem, vamos fazer uma prece. Aqueles nossos irmãos que nos auxiliaram na nossa reencarnação estão do nosso lado, querendo nos intuir para que nós possamos superar aquela dificuldade. Mas eu não quero mais sofrer, eu não quero mais isso. Infelizmente, enquanto nós estivermos no planeta de provas e expiações, nós vamos ter que passar por provas, expiações. Só iremos, vamos dizer assim, nos mundos felizes. Lá não existe mais. Lá ninguém se mata, lá não tem doença, lá não tem nada. Mas nós estamos aqui exatamente para nós chegar lá. Nós temos que mostrar que nós estamos aptos. Porque senão é que nem uma criança de 10 anos, terceiro ano do primário, vai para a faculdade. O que ela vai fazer? Ela não sabe nada. Por mais boa vontade que as pessoas da faculdade lá tivessem, a criança não estava preparada. Então nós estamos nos preparando para chegar lá. E um dia, sabe lá, 50, 100 mil anos, cada um tem seu momento evolutivo, nós vamos olhar para 2024 e olhar as nossas dificuldades e vamos dizer assim: bendita dificuldade que eu tive, porque aquela dificuldade me ajudou a evoluir mais depressa. Porque quando estamos bem, muitas vezes a gente diz: não, minha vida está boa, se melhorar estraga, não preciso mais, não preciso assim, eu estou no momento de prova de expiação. Aí vem uma dificuldade, vem uma doença, seja lá o que for, para nós vermos, para nos ajudar a evoluir. Muitas vezes a pessoa tem um câncer e diz assim: o câncer vem para me matar. Não, ele vem para te curar, espírito. E tudo na vida passa. Nosso sofrimento vai passar. Pode acabar amanhã aquela dificuldade. Quantas e quantas vezes aqui os irmãos, todos nós aqui já não passamos por dificuldades? Quem é que nunca passou por uma dificuldade e pensou: ah, não vou conseguir? Mas lutou, persistiu e conseguiu. Ou está lutando e está vencendo aquela dificuldade. Então tudo vai passar. Ah, pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 20 anos, pode. Aí é muito tempo. Mas se suicidar pode demorar mais tempo ainda. Então o suicídio não é o caminho. O caminho é nós fazer a nossa reforma íntima, procurar se melhorar, procurar confiar em Deus. Quando vier uma dificuldade, não vamos pensar somente nas coisas erradas. Vamos pensar assim: agora, como é que eu vou vencer essa luta? Não. Deus, dá-me forças. Juntos nós vamos superar. Porque Deus faz a parte dele. O que falta é nós fazer a nossa parte. Porque não está lá, Jesus não disse: ajuda-te, que o céu te ajudará. Eles não vão vir aqui resolver os nossos problemas. Esses problemas são nossos. Mas eles vão nos auxiliar. Mas nós temos que fazer a nossa parte também. A preparação que eles nos deram, tudo isso, eles fizeram a parte dele, nos inspirando nas nossas dificuldades. Eles vêm, eles estão do nosso lado. E nós muitas vezes pensamos
que estamos perdidos, estamos só, não estamos só. Jesus está conosco. E não é nos momentos bons. Ele até está. Mas Ele está junto de nós muito e muito mais quando nós passamos por uma dificuldade. Tem até uma música bem antiga que é Rastros na Areia, né? Acho que todo mundo conhece, né? Eu não vou cantar porque minha voz é meio terrível. Mas diz assim, né? Que a pessoa ia caminhando na praia e tinha 2 pares de rastro na areia. Né? Daí Jesus disse: não, estou contigo, caminhando junto. Aí, nos momentos de dificuldade, ele olhou, estava caminhando na praia, só tinha um rastro de areia. Par. Ah, nos momentos difíceis tu me abandonou? Não, eu estava te carregando no colo. Então Jesus é isso. Naquele desespero, Ele está conosco, muito mais do que quando nós estamos bem. Ele está sempre conosco, né? Graças a Deus, né? Mas nos momentos difíceis, Ele está muito mais. Então a nossa parte é ouvir Ele, não se deixar levar pelo desespero. Por isso que eu comentei antes do início, fazer nossa reforma, aprender a confiar em Deus. Porque acreditar aqui, eu acho que todo mundo acredita, porque estamos aqui. Mas nós confiamos realmente? Isso só as provas e as expiações que nós temos ainda vão provar. Mas nós vamos chegar lá. Podemos ter certeza, porque ninguém fica para trás. Uns podem chegar antes, outros podem chegar depois, mas nós vamos chegar nos mundos felizes, nós vamos. Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade da reencarnação, por esta vida. Por isso que o Espiritismo faz campanha em favor da vida. Porque a vida é algo tão precioso que a gente não deve jogar fora. Temos da nossa conversa por isso. Espero que os irmãos tenham gostado e Deus abençoe todos nós. Obrigada, Santana. Então, que a gente possa, né, entender, acalmar os nossos corações, lembrando sempre, né, da brevidade da nossa existência, da brevidade das alegrias, da brevidade também dos sofrimentos, e que tudo passa. Porque a vida, ela é assim, nada é permanente. Né? Então, a gente buscar esse entendimento e que Jesus abençoe a cada um de nós. Que abençoe aqueles que não resistiram aos sofrimentos e buscaram, na ilusão da morte, o alívio para suas dores. Sabemos que ninguém é desamparado. O Pai de infinita bondade ampara a cada um sem julgamentos. Os nossos corações estejam muito em paz e muito confiantes nessa misericórdia divina e que no passe a gente possa entregar tudo aquilo que está doendo dentro de nós para essa energia que vem do infinito, que vem da espiritualidade e se derrama sobre nós. Podemos passar então.